Bom pessoal, olá a todos. Esse vídeo vai ser um adendo ao vídeo anterior e eu vou mostrar algumas bíblias para vocês, tá? Para mostrar algumas coisas. Eu tinha falado no vídeo anterior que a teologia católica, em muitos pontos, eu acho ela mais sensata, mais coerente, mais honesta que a teologia protestante. Lembrando que eu não estou falando dos erros da Igreja Católica e nem das igrejas protestantes, até porque erros e pessoas erradas tem em todas as religiões. Toda religião vai ter pessoas boas e pessoas que fazem coisas erradas, tá? Eu sei que já vai vir gente comentar, mas a Igreja Católica tem padre pedófilo, a Igreja Católica tem não sei o quê. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de teologia e como alguém que está de fora, alguém que estuda a Bíblia, que não é cristão, então eu vejo de uma perspectiva externa, tá bom? E eu falei naquele vídeo que os protestantes, eles criaram um conceito de que a Bíblia é inerrável e inefável palavra de Deus. Então o protestante, ele não admite que a Bíblia possa ter erros e contradições. Eu vejo isso o ano inteiro no grupo, aqui no canal mesmo, nos comentários. Quando você mostra uma contradição com um protestante, ele vai dizer, não tem contradição nenhuma. Eu tenho passado por isso o ano inteiro nos grupos. Quem está nos grupos comigo sabe e já viu essas questões. Uma vez eu perguntei para um rapaz, Paulo foi para a Arábia ou foi para Jerusalém? Porque segundo o livro de Atos, Paulo assim que se converteu, ele foi para Jerusalém encontrar os apóstolos. Agora, segundo o próprio Paulo em Gálatas, ele não foi para Jerusalém, ele foi para a Arábia, e só depois de 3 anos ele foi de novo para Damasco, e depois que ele foi para Jerusalém, só encontrou Tiago, o irmão do Senhor. Mas não tem contradição nenhuma. Eu falei há muitos anos aqui nesse canal, num vídeo chamado O que é hermenêutica ou exegese, até hoje, eu não lembro bem o nome exato, mas era mais ou menos assim, explicando para as pessoas o que é uma hermenêutica bíblica. Eu falei assim, dando exemplo hipotético. Se um livro da Bíblia falar que Jesus era um homem alto, negro, e outro livro da Bíblia falar que Jesus era um homem baixo e oriental, asiático, é capaz do protestante falar que não tem contradição nenhuma. Não, amadinho, ele era afroasiático, tá? E ele era alto para uns e baixinho para outros. Você que não tem o Espírito Santo para interpretar a Bíblia. É isso que eu vejo nos grupos. Nesse exemplo aí que eu falei para vocês, quando eu posto uma questão no grupo, eu acho que foi ontem inclusive que eu postei no grupo, eu falei assim, Jesus disse que testificava de si mesmo e que não testificava de si mesmo. O que a pessoa respondeu? Não tem contradição nenhuma, você está isolando versículos. Infelizmente é isso que acontece. E eu vejo um reflexo disso também nas Bíblias. Essa aqui, por exemplo, é a Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém. Ela é uma das melhores. Como a minha está encapada já há muitos anos, eu vou mostrar aqui só para vocês verem. Ó. Bíblia de Jerusalém. E essa aqui é a Bíblia de Genebra. Apesar de tudo, também tem muita coisa boa nessa Bíblia. Bíblia de Estudos de Genebra, é uma Bíblia de estudos. E como eu falei naquele vídeo também sobre regra de 3 fontes, é bom a pessoa ter mais de uma fonte de pesquisa. Eu, no caso, tenho mais de uma Bíblia. Porque essas duas são as que eu mais uso. Porque se você também ficar só com uma fonte, você fica limitado. E todo mundo tem erros, todo mundo tem tendenciosidade. Então se eu pegar, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que é uma das melhores, e ficar só com ela como base, se ela errar alguma coisa, também eu vou estar errado seguindo o erro, só porque eu confio só nela. Então é sempre bom você ter mais de uma fonte de pesquisa. A diferença básica dessas duas Bíblias, em questão de tradução, não é muita. As duas tentam ser bem honestas com relação a traduções e acréscimos. A diferença maior de uma Bíblia para outra é isso daqui, ó, é o rodapé da Bíblia. Ó, aqui está o texto bíblico, até onde está o meu dedo, mais ou menos, e aqui embaixo é um rodapé. As pessoas que comentaram aqui na Bíblia de Jerusalém, a maioria são católicos, ou pessoas que nem são cristãs, mas que são peritas em alguma área, por exemplo, um linguista, um historicista, ou algo do tipo. Já a Bíblia de Genebra, os comentaristas, tem até aqui no começo, na introdução, o nome de todos que fizeram os comentários, são a maioria teólogos protestantes americanos, tá? Então, tem uma diferença muito grande da mentalidade de uma Bíblia para outra Bíblia, tá? E ainda vamos ver essa questão que eu falei para vocês, de como a mentalidade protestante pensa e como a mentalidade católica pensa. Que nem eu falei do Padre Quevedo, ele fala que a Bíblia tem sim erros, contradições, tem absurdos até, que a Bíblia é para você procurar uma mensagem, uma doutrina. Já o protestante não, a Bíblia não tem contradição nenhuma. Eu vou começar aqui com um exemplo bem simples para vocês verem, sobre a questão do nascimento de Jesus. Deixa eu só abrir aqui em Lucas. Vocês perdoem também que quando eu gravo assim o vídeo, essa luz da câmera fica muito no meu olho, ela me cega um pouco. Eu já estou até em Lucas aqui. Ó, segundo Lucas e Mateus, para quem não sabe, o nascimento de Jesus, os dois evangelistas, eles colocam em datas diferentes. Mateus falou que Jesus nasceu durante o governo de Herodes, né, o Grande, que a Sagrada Família teve que ir para o Egito. Herodes o Grande morreu no ano 4 a.C. E Lucas fala que Jesus nasceu durante o censo de Quirinos. E o censo de Quirinos foi no ano 6 depois de Cristo. Então só aí nós temos 12 anos de diferença. Quando que Jesus nasceu? Vamos ver o que as duas Bíblias dizem. Antes que alguém venha me chamar de herege, é curioso que as duas Bíblias notam essa contradição.
Essas contradições que eu mostro aqui no meu canal não é coisa que o Ronaldo está criando de cabeça, como o Mário Persona diria, os hereges estão voltando. Qualquer Bíblia menciona isso, tá? Vamos ver agora qual é a explicação das duas Bíblias para essa mesma contradição. Vamos começar aqui com Lucas. É Lucas 2, inclusive, eu errei aqui o capítulo, quer ver? O censo de Quirinos. A Bíblia menciona assim, ó. Uma vez que Joséfo data o recenseamento sobre Quirino no ano 6, a cronologia do nascimento de Jesus fornecida por Lucas não se concilia com a de Mateus. Vocês estão vendo? A Bíblia está sendo honesta, não concilia. Aí eles tentam dar uma explicação aqui, mas eles não tentam explicar o porquê que não concilia. Eles só explicam que o censo de Quirinos foi no ano 6 e pronto. Eu não vou ler todo o rodapé, senão vai ficar muito grande o vídeo. Vamos ver agora o que diz a Bíblia de Genebra, na mesma questão. Lucas 2. Aqui. Quirino era o governador da Síria quando ocorreu o censo no ano 6 depois de Cristo. Ele já atuava naquela área por 10 anos, por volta de 10 até 7 antes de Cristo. Parece que naquela época era costume realizar o censo a cada 14 anos, de modo que Quirino deveria estar presente naquela ocasião, na ocasião desse episódio relatado por Lucas. Então o que a Bíblia de Genebra faz de diferente? Ele não menciona que nessa época do censo de Quirinos, Herodes já tinha morrido há 12 anos atrás, e eles falam que parece, porque não tem nenhuma comprovação histórica, que havia um censo a cada 14 anos. Não tem comprovação. Joséfo só falou de um censo de Quirino, não um censo a cada 14 anos. Mas eles colocam isso daqui dando a entender para o leitor, já o leitor protestante, de que o censo ocorreria a cada 14 anos, então que haveriam 2 censos. Ah, tá vendo, Amadinho? Então não tem contradição nenhuma. Quando Herodes estava vivo lá, já tinha um censo de Quirino também, que a cada 14 anos ele fazia um censo. É mentira, na época de Herodes, Quirino não era nem governador da Síria, apesar da Bíblia aqui de Jerusalém, dá a entender que ele já atuava naquela região por volta do ano 10 ou 7 a.C. Atuava, mas ele não era o governador naquela época. Vocês notaram a diferença? Então essa Bíblia aqui, pelo menos, ela tenta ser um pouco mais honesta. Outro exemplo que eu não vou mostrar aqui, mas eu vou falar de cabeça, que eu já falei em vídeo também, rapidinho, é aquela questão da genealogia. A genealogia de Mateus e de Lucas são absurdas. Elas têm diferenças enormes. As duas partem de Davi, mas de filhos diferentes. As duas terminam em José. E a de Lucas tem mais de 17 nomes, o que é humanamente impossível, por ser filho do... As duas vindas de Davi, de 2 irmãos diferentes. Se você pegar, por exemplo, a de Mateus, você ainda tem um paralelo com Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 3. A de Lucas parte do filho errado, repete nomes, cita lá Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Zorobabel. Enfim, não tem como você harmonizar isso. Mas durante o ano, quando eu tive discussões acerca de genealogias, as pessoas diziam que não tinha contradição nenhuma, que eu era um herege. Não, Amadinho, uma genealogia é de Maria e a outra é de Lucas. Os judeus messiânicos também vêm com esse papinho furado. Uma é de Lucas, de José, e a outra é a genealogia de Maria. Agora, um padre que estuda, ele vai descobrir que Tertuliano, quando ele citou o Evangelho de Lucas, ele falou que não tinha genealogia nenhuma, lá no 2º século. Então, como é que foi surgir essa genealogia? Ela surgiu pós-Tertuliano. E quem colocou essa genealogia? Provavelmente foi Marcião, um dos pais da igreja, né? Então, se você perguntar para um padre sobre isso, ele não vai ficar fazendo harmonias absurdas, falar que uma é de Maria, outra é de José, etc. A não ser, claro que vai ter padre que vai fazer isso sim, mas uma pessoa que estuda, um padre bem estudado, não. Ele vai falar, essa genealogia de Lucas não existe, ela não tinha lá nos primeiros séculos. O Evangelho de Lucas não tinha essa genealogia. Então, ela está na Bíblia porque alguém colocou, mas nós não consideramos. Não seria mais legal fazer isso mais honesto? Enfim, vamos ver agora mais uma contradição aqui interessante. Quando Jesus é crucificado, segundo o Evangelho de João, o corpo dele foi tirado antes de se começar a Páscoa, que era o dia da preparação, correto? A preparação da Páscoa dos judeus. Só que segundo os Evangelhos, Jesus celebrou a Páscoa no 14 de Nissan. Como é que ele estava vivo e morto na mesma data? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Agora deixa eu mostrar para vocês o que as duas Bíblias falam sobre isso. Deixa eu só achar aqui o capítulo.
Aqui, ó. Mateus capítulo 26, versículo 17 diz: no primeiro dia dos ázimos. O que é o dia dos ázimos, Ronaldo? Primeiro se comia o cordeiro, que era a Páscoa, era a festa que Deus determinou no dia 14 de Nissan. E aí no outro dia começava a ser os 7 dias de pães ázimos, conforme está lá no Velho Testamento, correto? Agora vamos ver o que a Bíblia de Jerusalém fala sobre isso. O primeiro dia da semana em que se comia os pães sem fermento era normalmente aquele que seguia-se a refeição pascual. Você comia o cordeiro, depois vinha a festa dos pães sem fermento, correto? Usando esse termo para indicar o dia anterior, os sinóticos denunciam um uso mais lato. Por outra parte, João 18:28 e outros pormenores da paixão parece indicar que a ceia pascual naquele ano foi celebrada na tarde de sexta-feira, ou seja, um dia antes. A ceia de Jesus que os sinóticos colocam um dia antes, na tarde de quinta, deve-se então explicar-se, seja pela antecipação de um dia antes de um rito da época, ou do próprio Jesus. O que eles estão dizendo? A única explicação possível é que ou alguma tradição da época fazia a ceia um dia antes, o que não é verdade, porque o judeu seguia a Torá, e a Torá não fala para fazer um dia antes, ou o próprio Jesus pode ter antecipado um dia. Ó, vamos fazer a ceia um dia antes, porque eu vou ter que morrer da Páscoa, então eu tenho que comer hoje um dia antes. É uma explicação possível que a Bíblia de Jerusalém dá. Já a Bíblia de Genebra, olha o que eles dizem aqui, ó. Mateus 26. O dia da preparação para a Páscoa, presumivelmente quinta-feira, 14 de Nissan. Presumivelmente. Isso não é presumivelmente, tá? O cara que escreveu esse rodapé, ele está errado. Está lá na lei. Não é presumivelmente. Assim Jesus fez a refeição da Páscoa nessa noite, 14 de Nissan, que era o começo da sexta-feira, 15 de Nissan, e foi crucificado na tarde do dia de Páscoa. O que eles estão dizendo aqui? Que Jesus fez a ceia e foi crucificado no mesmo dia. Não bate nem com o que diz os evangelhos. Aí aqui mais adiante eles citam essa contradição de João. Aí eles dão uma visão de Calvino, que Calvino diz que a Páscoa pode ter sido um dia anterior naquela época. E aí no final eles terminam dizendo assim, ó, qualquer que seja a solução, Mateus aqui torna claro que foi sim uma refeição de Páscoa que Jesus comeu com seus discípulos na véspera de sua crucificação. O que eles estão dizendo? Que não tem contradição nenhuma. Vocês notaram a diferença? Essa aqui admite, ó, Jesus pode ter feito a ceia um dia antes de começar a Páscoa, justamente porque ele sabia que ia ser crucificado. Essa aqui fala, não, ele celebrou a Páscoa assim no mesmo dia que foi crucificado. Não sei se dá para ver aí. Outro detalhe, Lucas 10. Aí que tem essas discussões em grupo, entendeu? Porque no meio de uma grande parcela protestante, não querendo generalizar, eles aprendem errado, eles ensinam errado, e aí quando você mostra essas contradições para eles na Bíblia, não tem contradição nenhuma, Madinho. Tá, mas está escrito aqui, ó, não tem contradição, eles não admitem que a Bíblia possa ter erros. Aqui, ó, Lucas 9, Lucas 9, eu falei 10, mas é 9, perdão. Versículo 54. Em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que oramos e que desça fogo do céu para consumi-los? Aí Jesus respondeu no versículo 55. Jesus, voltando-se, repreendeu-os. Pronto. Cadê o resto do versículo, Ronaldo? Eles explicam aqui. Foi adicionado, não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para perder a vida dos homens, mas para salvá-la. Leitura que se suspeita que seja de origem marcionita, mais um acréscimo de Marcião no Evangelho de Lucas. Deixa eu tentar mostrar aqui para ver se dá para vocês verem aqui o rodapé. Ó. É esse último trechinho aqui. Ó. Por que a Bíblia fala isso? Porque os católicos estudaram patrística, pais da igreja, eles sabem que isso aqui não tem no original. Então foi um acréscimo provavelmente de Marcião. Vamos ver já o que diz a Bíblia de Genebra? Eu já vi aqui antes, ó. A Bíblia de Genebra coloca entre parênteses, pelo menos isso, porque é uma Bíblia de estudo, porque algumas Ferreiras de Almeidas não fazem. Aqui, ó, eles colocam entre parênteses. E aqui no final eles falam, ó, conferir CM 105, que é o Catecismo Maior 105. Eu fui aqui no final da Bíblia, Catecismo Maior 105, não tem nada sobre isso. Nada. O que é até estranho para uma Bíblia de estudo. Eles perguntam, o que devemos fazer para seguir o primeiro mandamento? Não tem nada a ver com essa passagem aqui. Ou seja, eles simplesmente ignoram, porque a pessoa que fez isso daqui não sabe que pode ter sido um acréscimo de um pai da igreja. E aí? Vocês notaram qual é a diferença de uma versão para outra versão? De uma mentalidade para outra mentalidade? É mais honesto você falar, ó, alguém acrescentou isso aqui depois. Que nem a genealogia de Lucas. Pode ter sido o próprio Marcião que colocou, porque Marcião tinha o Evangelho de Lucas, que ele mesmo criou na época.
Pode ter sido Marcião, porque Tertuliano falou que Lucas não tinha genealogia nenhuma. É mais honesto do que ficar fazendo harmonizações absurdas. Não, amadinho. Uma genealogia é de Maria, a outra é de José. Não é mais fácil ser mais honesto e estudar? Então todas essas contradições que eu apresento aqui nos vídeos, elas tem nas próprias bíblias das pessoas. As pessoas não compram uma bíblia de estudo. Mas isso é discutido desde o primeiro século. Agora, a diferença de mentalidade é essa que eu falei para vocês. O católico, ele sabe que a Bíblia tem sim erros, tem passagens que é difícil e até impossível de harmonizar. Por exemplo, aqui a Bíblia de Jerusalém, eles comentam na introdução de João que é impossível harmonizar João 3 com João 4, onde fala que Jesus batizava e que Jesus não batizava. Não tem como, é que nesse exemplo que eu falei do afro-asiático, não existe isso. Não existe meia grávida, não existe meio gay, não existe... São absurdos. Não existe judeu nazista, não tem como, ou é uma coisa ou é outra. Então, infelizmente, essa mentalidade que foi se espalhando, eles aprendem errado, vão ensinando errado, e você pega esses canais aí, que nem eu falei, que estão até aí no YouTube, dessa galerinha aí que ensina. Eu passei a vida ensinando, né, que nem o Caio Fábio. É isso que eles ensinam, que não tem contradição nenhuma. Ué, aí as pessoas aprendem errado e vira essa bola de neve, ok? Então, se você tem respeito pela Bíblia, se você gosta de teologia, gosta de estudos, acompanha já meu canal há um tempo, primeiro, tenha sempre mais de uma Bíblia, que essa aqui também tem coisas erradas também, na de Jerusalém, tá? E segundo, esquece essa mentalidade de que a Bíblia é inerrável, inefável, etc. Não, a Bíblia tem sim erros, tem contradições, tem absurdos, tem passagens que foram acrescentadas por copistas, por pais da igreja. E quando a gente faz um estudo mais profundo, você não precisa perder a sua fé. Se você tem sua fé cristã, é religioso, não precisa perder a sua fé. Você só vai ser honesto. Ô fulano, Paulo foi para Jerusalém ou foi para Arábia? Se você estudar, você vai ter uma resposta honesta. Olha, eu vou ser bem honesto para você, Paulo foi para Arábia. O que Lucas fez ali em Atos foi tentar harmonizar Paulo com os evangelhos, mas o Paulo mesmo disse que foi para Arábia. E eu fico mais com Paulo, porque ele escreveu de próprio punho, do que com a versão de Lucas, que é bem confusa até. Legal. Não é mais honesto? Tá? Então fica a dica aí para todo mundo. Paz a todos.